Bom dia. Estamos observando os 10 mandamentos à luz da igreja do Novo Testamento e vendo que são relevantes para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós temos a prática de não observar o Antigo Testamento e até esquecer os 10 grandes mandamentos, as 10 palavras, os 10 preceitos de Deus. Estamos observando Deuteronômio capítulo 5, que do verso 1 ao 21 trata dos 10 mandamentos, mas estamos apenas no prólogo, na introdução, observando que a lei de Moisés, que flui aí dos 10 mandamentos, ela é fundamental para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então devemos ter isso em mente antes de estudar os 10 mandamentos. Porque você pode pensar, por que é que eu vou estudar os 10 mandamentos? Qual a aplicabilidade deles para a igreja? Não foi dado para Israel? E a igreja precisa entender e viver os 10 mandamentos? E a resposta é sim. Nós explicamos isso primeiro, dizendo que a lei de Moisés, ela aponta os nossos pecados. Os 10 mandamentos apontam os nossos pecados, mostra que nós somos pecadores. Segundo, depois de convertidos ao Senhor Jesus Cristo, estes 10 mandamentos, eles nos ensinam o quê? Obediência, santidade. Segundo entendimento, para nós estudarmos os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés. E o terceiro entendimento, que nós vamos terminar hoje, é de que esses 10 mandamentos e toda a lei de Moisés reflete o caráter do seu autor. Quem foi que deu a lei a Moisés? Deus. Então, reflete o caráter de Deus. Uma das coisas mais importantes, irmãos, que nós devemos fazer na nossa vida é conhecer Deus. Você tem que se aplicar a conhecer quem é Deus. Você deve fazer isso todo dia, lendo a sua Bíblia e orando. Os 10 mandamentos e a lei de Moisés, elas refletem o caráter de quem é Deus. Nós começamos a ver isso domingo passado, mas não terminamos. E faltou um aspecto do caráter de Deus que é fundamental. O Senhor nosso Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de contratos e de acordos. Deus é um Deus de palavra. O que Deus diz, se cumpre. Mesmo que demore 100, 200, 300, 400 anos, ou mais de um milênio, o que Deus diz vai se cumprir. E aí que entra a fé. Eu acredito que o que Deus disse vai se cumprir. Olha onde entra a fé na vida do crente. Eu creio que os 10 mandamentos são úteis na minha vida. Eu creio que obedecendo-os, eu terei alegria e felicidade por obedecer a Deus. A fé está aí, né? Para o crente em Jesus, ele vê os 10 mandamentos como o reflexo do caráter de Deus. Do que Deus gosta? Do que Deus se alegra? Como eu sei que Deus está alegre com a minha vida? Eu preciso que o pastor diga alguma coisa para eu saber se Deus está alegre com a minha vida? Não. Eu preciso entender que eu estou andando segundo os mandamentos do Senhor. Sabemos que somos pecadores, que não vamos conseguir plenamente obedecer ao Senhor. É impossível. Mas isso não deve nos desanimar. Pelo contrário, nós devemos lutar e batalhar. E essa é a nossa luta contra o nosso pecado, nossa natureza de pecado, para dia após dia agradarmos ao Senhor. E conhecer Deus nos ajuda. Deus é um Deus de alianças. O que é uma aliança? É um contrato, é um acordo. Nós falamos que a lei de Moisés é uma das alianças que Deus firmou com o povo de Israel, né? E, consequentemente, em um certo sentido, acabou chegando na igreja também. A aliança é um acordo e é um contrato. Quando Deus fez a aliança com Israel, através de Moisés ali, dando esta lei, nós entendemos que é chamada aliança mosaica, é o nome que se dá nos estudos sobre o Antigo Testamento, ou também é chamado de aliança sinaítica, né, porque foi firmada no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 20, ou Horebe, não é verdade? Mas esta aliança, aliança mosaica, aliança feita ali
com Israel por meio de Moisés, dando a lei, esta aliança ela é chamada de condicional. Vimos isso domingo passado. Condicional por quê? Porque tem uma condição. Condição para quê? Para receber uma bênção. Se eu cumprir esta condição, eu recebo uma bênção. Qual é a condição? Obedecer a lei de Moisés. Qual a condição? Obedecer a lei. Para quê? Para receber a bênção de Deus. Aliança condicional. Se eu obedeço os 10 mandamentos, eu serei abençoado. Especificamente isso foi dado para Israel. Só relembrando, lá em Deuteronômio 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele tem uma lista de bênçãos. Verso 3, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. E uma lista de bênçãos para o mundo terreno, para a nossa vida em sociedade. Lembra, isso foi dado diretamente para Israel no Antigo Testamento. Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Verso 16, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldições, uma lista de maldições. Bênção e maldição. Fruto de quê? Obediência à lei de Deus. Aliança condicional. É o que nós chamamos no Novo Testamento de santificação. Se eu obedeço ao Senhor, eu estou me santificando. Eu estou sendo santo como Deus é santo, porque a lei de Deus reflete o caráter santo de Deus. Qual a consequência disso? Bênção. Essa bênção não quer dizer que é dinheiro, que é riqueza, que é terra, propriedade, não. Mas quer dizer que é a bênção de Deus na sua vida. Quem não obedece à lei do Senhor não tem a bênção de Deus na sua vida. É simples. Um crente pode não ser abençoado porque escolheu o pecado. Aliança condicional se refere à santificação. Deus é um Deus de alianças e eu quero mostrar agora as alianças incondicionais. Não há condição para receber a bênção. Não há condição. Você será abençoado. Mesmo não tendo feito nada, você será abençoado. Então Deus fez uma aliança condicional e Deus fez uma aliança incondicional. Não há condição. Você não faz nada e Deus abençoa você. Essa aliança incondicional, sem condições, reflete a salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, por que nós somos salvos? Porque Jesus morreu na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Deus fez uma aliança com Ele mesmo. Ele se comprometeu e não nos comprometeu em nada, porque nós não tínhamos condição de nos comprometer com alguma coisa. Se Deus dissesse, você só vai receber a bênção da salvação se você guardar todos os meus mandamentos, o que é que iria acontecer? Ninguém seria salvo. Porque ninguém consegue. Porque nós estamos corrompidos pelo pecado. Então Deus fez um acordo, Ele se comprometeu sozinho neste acordo, porque nós não temos condição de nos comprometermos, e Ele fez esse acordo a partir de 3 grandes alianças principais. A aliança com Abraão, é uma aliança incondicional. A aliança com Davi, que é uma aliança incondicional. E a nova aliança, que é uma aliança com, obviamente, o Senhor Jesus Cristo. Olha Gênesis 12, verso 1 a 3. Gênesis 12, verso de 1 a 3. Ora, lá em Gênesis 12, fala da aliança feita com Abraão. Gênesis 12, verso de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te
a amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, nesse texto, Deus chama Abraão para ir para Canaã, que é a chamada terra prometida. Por que Deus vai dar uma terra para Abraão? Porque Abraão merece? Não. No contexto da antiguidade, todo deus ou panteão, conjunto de deuses, tinha que ter uma terra para ser o deus daquela terra. Havia os deuses dos gregos, os deuses dos persas, os deuses dos mesopotâmios. Quando um exército de uma nação ou de um povo guerreava contra o exército de outro povo, eram os deuses daquele povo, ou o deus principal, lutando contra os deuses desse povo, contra o deus principal. O povo que ganhasse na batalha militar representava que esse deus era mais poderoso do que esse. Era a lógica no mundo antigo. Então, para que o povo da antiguidade, isso aqui, Abraão, esse texto, ele não foi escrito, mas a história de Abraão data do século XIX antes de Cristo. É bem antigo, né, o período de Abraão. Então, nesse período aqui, para que o Senhor ele se apresentasse às nações da terra, tinha que haver uma terra com um povo de Deus, o Deus de Israel, para que esta terra pudesse testemunhar e representar sobre a pessoa de Deus, o povo desta terra. O povo desta terra seria, obviamente, Israel. Por isso que no Antigo Testamento Israel é o missionário de Deus para os povos da antiguidade. Só que tudo começa aqui com Abraão. E o acordo que Deus faz com Abraão, esta aliança que Deus quer fazer com Abraão, é para dar a terra, visando essa obra missionária no Antigo Testamento, que já estava em curso, mas necessitava de uma terra, era a descendência, porque tinha que ter um povo que testemunhasse exclusivamente de Deus na antiguidade, e a bênção. Então, a terra, a descendência e a bênção. A bênção a todas as famílias da terra era o descendente prometido, em Gênesis 3,15, o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta aliança, ela é incondicional. Por quê? Olha Gênesis 15, verso 17. Gênesis 15, verso 17. Diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Esse texto fala da aliança propriamente dita. Abraão já tinha chegado nesta terra chamada Canaã, e Abraão, por falar o amorita, né, a língua dos amorreus, que era comum naquela região, ele entrou pacificamente nesta terra, pelo menos no início. E é interessante que Deus faz uma aliança com Abraão e pede para Abraão cortar alguns animais ao meio e separar as partes dos animais. Então cortou, né, cavalos e animais quadrúpedes ao meio, separou esses animais. E pela cultura da época, neste contrato, as duas pessoas que iam fazer o contrato, a aliança, passariam pelo meio dos animais partidos ao meio. A ideia e a lógica para aquela época era, se algum de nós dois quebrar esse contrato, né, quem quebrou o contrato será partido ao meio como estes animais. Então era um contrato sério, podia ser um contrato para casar os filhos, podia ser um contrato de aluguel de terras, podia ser qualquer coisa, um contrato. E Deus usou o mesmo sistema com Abraão. Só que Abraão, ele ficou entorpecido ali e ele não passou pelo meio dos animais, Deus não deixou. Só Deus mesmo, nessa forma de um fogareiro fumegante, uma tocha pegando fogo, né, passando ali pelo meio dos animais, Deus está dizendo, na cultura da época, que se compromete completamente com esta aliança. Abraão não tem nada a fazer nesta aliança, porque não pode. É incapaz, como qualquer ser humano é incapaz. Então veja que a terra prometida não é só Canaã. Canaã é o início desta terra. Veja que a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque, Jacó e toda a descendência é do Nilo ao Eufrates
é do Egito ao Iraque moderno. Essa é a terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Como nós entendemos que esta é uma aliança incondicional, não tem condições, ou seja, se Abraão for desobediente, Deus vai cumprir a palavra dele. Se Abraão for obediente, Deus vai cumprir a palavra dele do mesmo jeito. Não há condição, entende? E dentro desta aliança tem aspectos terrenos, a terra, a descendência de Abraão, até porque de Abraão vem o Messias também, e tem o próprio Salvador. Se essa aliança não for cumprida, o Salvador não viria. Por isso que Deus deu uma terra a Israel, mesmo Israel sendo desobediente. Né? Uma parte da geração que saiu do Êxodo morreu no Egito, como nós falamos no domingo passado. Uma geração mais nova entra na terra prometida. Por que que Deus fez assim? Porque Deus prometeu que daria uma terra. Josué tomou aquela terra daqueles cananeus. Primeiro, Deus julgou os cananeus idólatras. Segundo, Deus cumpriu a promessa dele. E o Senhor há de cumprir esta promessa até o momento que o Senhor achar que deve cumprir, quando Israel terá toda a terra que Deus prometeu a ele. É baseado nesse texto que nós entendemos isto. Esta é uma aliança abraâmica. Esta aliança já fala do Salvador. Não há condição, porque não há condição para a salvação. A salvação é por aquele que chama. É somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Deus um dia lhe chamou e você creu em Jesus. E quando Deus lhe chamou, você não tinha condição de dizer não. Não tem condição de um ser humano dizer não quando Deus chama para a salvação. É sobrenatural. E isso acontece sem violentar a nossa própria vontade. É um grande milagre de Deus. Mas é assim que nós lemos na Escritura. Não é interessante que alguém esteja aqui obrigado ou coagido a estar aqui para adorar ao Senhor. Você tem que estar aqui porque o Senhor lhe chamou, porque você entendeu, né, o sacrifício de Jesus na cruz, entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele te chamou para esta tão grande e poderosa salvação. Por que que Abraão não passou no meio dos animais? Se Abraão passasse, fazendo um acordo com Deus, ele, minutos depois, talvez, ele teria que ser partido ao meio, porque ele não iria cumprir a aliança, porque ele iria pecar. Entende? Se a condição fosse obediência, ele seria partido ao meio. Então Deus não deixou Abraão passar pelos animais. Só Deus passa. Deus está dizendo, eu garanto, eu me comprometo. Israel vai existir um povo descendente de Abraão, vai existir uma terra desse povo e vai existir um Salvador que vem desse povo. E Deus está cumprindo nas suas promessas até o dia de hoje. Essa é a aliança abraâmica. Veja que o elemento da salvação está aí através desta bênção, que é o descendente, que é o Messias, o Salvador. Eles não sabiam naquela época que o nome dele era Jesus, mas quem cresce nele seria salvo. Olha agora 2 Samuel 7, verso 12. 2 Samuel 7, verso 12. Deus é um Deus de alianças. Estamos vendo que a lei reflete o caráter de Deus. Deus vai cumprir as suas alianças, os seus contratos, as suas promessas. Entende? 2 Samuel 7, 12. E aqui, esta é a aliança davídica. Esse é o texto que trata da aliança feita com Davi. Você já leu no Novo Testamento falando de Jesus ser o filho de Davi? Por que que fala tanto de Jesus como o filho de Davi? Porque Jesus está cumprindo esta aliança aqui, que foi feita pelo Senhor e a casa de Davi, só que, mais uma vez, é uma aliança incondicional. Se os filhos de Davi não forem obedientes, ainda assim, Deus vai suscitar um descendente de Davi que vai ser o Salvador, que foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo os descendentes de Davi, a grande maioria, os reis davídicos, terem sido reis idólatras e incrédulos. A grande maioria foi. Mas olha, 2 Samuel 7, 12. Quando teus dias se cumprirem, é o 7 mesmo, né? É isso mesmo. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Deus falando ali para Davi. Que procederá de ti.
e estabelecerei o seu reino. Tudo começou porque Davi construiu o seu palácio e ele viu, Deus não tem um palácio, Deus é o rei. Eu sou o rei humano, mas Deus é o rei. Cadê o palácio de Deus? Deus está numa tenda. Senhor, quero fazer um palácio para ti. E ele consultou Natã, o profeta. E Natã disse, foi Deus que colocou isso no seu coração. No meio dessa conversa, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Aí o Senhor começa a falar de um descendente de Davi, que é o que a gente acabou de ler, né? Quando você descansar com teus pais, quando você morrer, vai vir um descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este descendente, o descendente aqui não está escrito, mas está pressuposto, este edificará uma casa ao meu nome. Ele está falando de quem? Salomão. Não foi Salomão que edificou uma casa ao nome do Senhor? Este descendente de Davi edificará uma casa ao meu nome. Quem construiu a casa, o templo, o palácio de Deus? Salomão. Está falando de Salomão. Vírgula. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Salomão reinou para sempre? Está falando de duas coisas. Está falando de Salomão e de outro descendente. Entende? Salomão construiu o templo, mas Salomão não reinou para sempre. Pelo contrário, né? Percebe? É aí que você tem que entender o que Deus está dizendo pelo profeta. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Verso 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, o descendente de Davi, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Salomão desobedeceu, Roboão desobedeceu, e outros descendentes de Davi desobedeceram? Sim. Foram castigados? Foram. Por sinal, veio o cativeiro babilônico, exatamente pelos pecados dos filhos de Davi, os reis, que não obedeceram a Deus como deveriam. Alguns reis davídicos obedeceram. Asa, Josafá, Ezequias, próprio rei Josias, foram reis que obedeceram ao Senhor. Mas a grande maioria não obedeceu, tanto que veio o cativeiro babilônico para Judá. Verso 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, do descendente, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ou seja, Saul pecou, eu tirei o reino dele. Os filhos de Davi vão pecar, mas eu não vou retirar o reino deles. Porque Deus está querendo dizer que de Davi vem um descendente que vai ser o Messias, o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha aí o que diz ainda no verso 15, verso 16. Porém a tua casa, Deus falando para Davi através do profeta, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A casa de Davi é a dinastia de Davi. O trono de Davi é a instituição, reino de Davi. Esse trono e essa instituição, essa monarquia davídica, vai reinar para sempre. Em quem? Jesus Cristo, que é um descendente de Davi. Entende? É isso que o Senhor está falando aqui, está firmando esta aliança com Davi, ainda vivo, e é uma aliança incondicional, porque não há nenhum tipo de condição como na aliança mosaica, percebe? E no verso 17 diz: segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então esta é a aliança davídica. Deus chegou para Abraão, fez uma aliança com Abraão, onde só Deus se compromete. O homem não se compromete em nada. E Deus disse para Abraão: eu vou dar a você uma terra, um povo e a bênção que é o descendente. Davi é uma aliança que foca só no descendente, porque a terra e o povo já existem, embora não na sua plenitude, mas já existem aqui na época de Davi. Deus cumpriu. Não totalmente, mas cumpriu. Falta cumprir o resto da terra e a abundância do povo, né? Não está tanto quanto deveria ser. E o Messias se cumpriu em Jesus. A aliança davídica, ela afunila esse acordo dizendo: vai vir de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, da casa de Davi. Deus é um Deus de alianças. Deus faz acordos
e Deus honra os seus acordos. E ele não pede nada em contrapartida nestas alianças incondicionais. E aí vem o ápice destas alianças, que é chamada pelos profetas de nova aliança. Isaías também chama da aliança da paz. Lá em Jeremias 31, verso 31, e esse texto está todo replicado lá em Hebreus capítulo 8, mas vamos ler Jeremias 31, verso 31, é o texto que fala da nova aliança. Então nós temos uma aliança com Abraão, uma aliança com Davi, e nós temos a nova aliança, que se cumpre no Novo Testamento. Jeremias 31, verso 31. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Percebe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou fazer uma nova aliança, mas essa nova aliança não será como a aliança mosaica, que era uma aliança condicional, que o povo me desobedeceu e por isso foi castigado. Não, esta nova aliança, ela não tem condições, ela é incondicional, como a aliança abraâmica, a davídica e a nova aliança, que é o cumprimento de tudo isso. E ó, essa aliança, ó, os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Essa aliança ali foi a aliança que nós estamos estudando. A aliança da bênção e da maldição. A aliança de Deus com o povo através de Moisés, dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Deus diz, eu não vou fazer essa aliança do mesmo jeito com vocês. Por quê? Eles anularam a minha aliança. Como é que se anula a aliança que Deus fez com Moisés? Desobedecendo. Desobedecendo. Porque ela é condicional, tem uma condição. Para ser abençoado, tem que obedecer. Eles desobedeceram muito, drasticamente, e Deus os puniu, certamente, pela desobediência. Quando você lê sua Bíblia, preste muita atenção. O livro de Deuteronômio, ele vai reger todo o entendimento dos próximos livros, né, de Josué até o livro de 2 Reis. De Josué a 2 Reis, você tem que conhecer muito o Deuteronômio, porque os pecados e os erros cometidos de Josué a 2 Reis estão todos prescritos no livro de Deuteronômio. É a história deuteronômica, exatamente por causa disso. Então, essa aliança foi muito importante no Antigo Testamento. E nós temos que entender que para a igreja, obedecer os princípios de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, implica em santidade e santificação. Assim como foi com Israel, é com a igreja também, embora sejam povos distintos. Se a igreja, cada um de nós, não obedece o mandamento do Senhor, nós seremos crentes tristes. Por quê? Porque não teremos a bênção do Senhor. Um relacionamento íntimo com Deus. Esta alegria que provém do Salvador. Então, podemos até achar que não compensa servir Jesus. Mas por que às vezes o crente pensa isso? É porque ele deixou de obedecer o Senhor em algum momento, deixou a incredulidade entrar no seu coração e perdeu esta alegria, que é uma alegria indizível, que é uma alegria que vem de Deus, é sobrenatural. Mas tem uma condição: obedecer. Não consigo, pastor. Então, jejue e ore. Leia sua Bíblia. Só você pode vencer esta batalha contra a sua natureza de pecado e o desejo de querer pecar. E você vence com jejum e muita oração. É o momento realmente de você se prostrar na sua casa, se desligar das coisas, orar, jejuar, e assim Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida e na sua família. Nova aliança, Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
2 pontos. Ele vai dizer como é esta aliança. Presta atenção. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta aliança, ela não se cumpriu completamente. Ela está assim, na fase intermediária. Jesus, quando veio, instaurou a nova aliança, mas ela não se consumou. Por quê? A lei de Deus, ela não está plenamente na nossa mente e no nosso coração. Mas como é que você sabe? Como é que eu sei que ela não está plenamente na minha mente e no meu coração? Como é que eu sei? Se ela tivesse plenamente, eu não pecaria. Entende? O texto diz que eu lhes imprimirei as minhas leis na vossa mente, quer dizer que os meus pensamentos serão plenamente regidos pela lei de Deus. Eu pensarei como Deus pensa, não, obviamente, na infinidade de Deus, mas no sentido de ter a lei incorporada em mim. Isso não acontece hoje. O nosso coração iria sempre para o lado da lei de Deus. Isso não acontece hoje. Por quê? Porque nós ainda pecamos. O que acontece hoje? Nós temos uma nova natureza. A lei de Deus está na nossa mente, mas a gente luta contra ela. Você é crente, sabe que a Bíblia é o certo, sabe que a palavra de Deus é o correto, mas em muitos momentos você escolhe desobedecer. Por quê? Porque você está nessa luta, como eu também estou nessa luta. Essa é a batalha espiritual. Estamos lutando para obedecer a Deus, lutando contra nós mesmos, contra a nossa tendência do pecado. Está em nós. Um dia, essa nova aliança vai ser completa. Quando nós estivermos com o Senhor Jesus, novo céu e nova terra, Jesus reinando aqui, nós vamos pensar só a lei de Deus. Só vamos pensar o que é de acordo com a mente de Deus. Não vamos cogitar o pecado. Nem vamos querer o pecado. Nem vamos desejar nada do que é pecaminoso. É isso que está dizendo aqui na nova aliança. Porque, aí ele diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Só um detalhe, não fala do comportamento. Não é questão de mudar comportamento. É questão de mudar mente e coração, percebe? Porque o comportamento ele vai mudar quando a mente e o coração mudam. Mas quando você foca na mudança do comportamento, você pode não mudar a mente e nem o coração. O que é que isso significa? Né? Significa que você está fazendo pelos motivos errados. Isso pode gerar legalismo, né? Isso pode gerar uma falsa piedade e uma série de outros problemas ali esquisitos. Então, temos que mudar a mente e o coração. Aí tem outro detalhe aqui no verso 34 desta nova aliança. Primeiro, a lei impressa na mente e no coração. Segundo aspecto da nova aliança, verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hoje existe o discipulado. Uns ensinam os outros a palavra de Deus. Está o pastor pregando, né? E tem irmãos que ensinam na escola dominical. Estamos estudando a Bíblia, né? O pastor também estuda e ouve aulas e ouve pregações também para aprender. Ou seja, estamos aprendendo e estudando. Vai chegar um dia que ninguém vai mais ensinar nada a ninguém sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor. Todos saberão, do menor ao maior. Por quê? Nova aliança vai se cumprir. Não haverá mais pecado. Deus vai perdoar todo o nosso pecado, estaremos vivendo plenamente com o Senhor. Quando Jesus veio e celebrou a ceia do Senhor, ele iniciou a nova aliança. Mas ela só vai ser consumada quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Percebe? Esta é a nova aliança, a aliança da paz. E diz mais no verso 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Você entende o que é que Deus está dizendo aqui?
Deus está dizendo que existem essas leis da natureza, da luz que vem do sol e da lua que controla as marés. No dia que essas leis falharem, Israel deixa de ser um povo. Então, nunca vai acontecer. Entende? Israel é o povo que representa Deus na antiguidade. No futuro, breve, Deus volta a tratar com Israel. Pelos pecados da nação de Israel, Deus formou a igreja, em Atos capítulo 2, que é o povo de Deus hoje, que proclama o evangelho de Jesus às nações. Um dia a igreja, não estou falando da igreja batista manancial, estou falando da igreja, todos os crentes em Jesus, de todas as épocas, desde o início da igreja, esses crentes, nós e outros que já partiram e que estão aqui, serão arrebatados e transformados. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Né? E esses crentes que serão arrebatados e transformados são a igreja, estarão com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. Israel volta a ser nação para proclamar o evangelho até os confins da terra. Depois disso, esta nova aliança que foi instaurada com a igreja, ela volta a ser consumada, ela vai ser consumada. A lei de Deus impressa na nossa mente e coração, e nós vivendo uma vida sem pecado junto do Senhor por toda a eternidade. Perceba como Deus é um Deus de alianças. A aliança abraâmica, a aliança davídica, a nova aliança firmada com o Senhor Jesus. Olha Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus estava fazendo referência a Jeremias 31, texto que acabamos de ler. Abraão, século XIX a.C. Davi, 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. E veio o Senhor Jesus Cristo. E hoje vivemos quase 2000 anos depois do Senhor Jesus. E Deus vem cumprindo a sua palavra. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de contrato. Deus cumpre aquilo que Ele promete. O Senhor deu os mandamentos para nós cumprirmos, para vivermos por eles. Eles estão no Novo Testamento. A igreja deve viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Obedecer os mandamentos de Deus é amar a Deus. Você diz que ama ao Senhor Jesus Cristo e ama a Deus, mas não cumpre os mandamentos do Senhor, algo está errado. Ou é mentira, ou é engano, algo está errado. Não é a palavra de Deus. Talvez você não está entendendo a magnitude destes mandamentos para a sua vida. É bom para você obedecer os mandamentos do Senhor. Quando Deus dá essa lei, esses mandamentos, não é para nos maltratar, não é para nos prejudicar, não é para dizer, vou botar uma lei que você não pode cumprir para fazer você sofrer. Deus não está fazendo isso. Pelo contrário, obedecer estes mandamentos é saúde para a nossa vida e certamente vai nos trazer muitas bênçãos e alegrias. A lei do Senhor é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a lei de Moisés revela os pecados dos homens, vimos que a lei de Moisés orienta o coração do crente na obediência e que a lei de Moisés reflete o caráter do seu autor. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, resumem a lei, é a aliança mosaica que está sendo expressa. E ela se reflete para a igreja no Novo Testamento, onde nós também devemos obedecer os mandamentos do Senhor na forma de princípios, não na forma de ordenanças como tem no Antigo Testamento. E obedecendo a palavra de Deus, certamente seremos abençoados. Problemas teremos, pecadores, infelizmente, ainda seremos, mas ao obedecer a palavra do Senhor, os seus mandamentos, não tenha dúvida, você será extremamente abençoado. Não obedecendo, não querendo ouvir, aí saiba que você fez uma escolha. A escolha de não seguir a orientação de Deus. Essa escolha, eu e você temos que tomar todo dia. É como a gente falou na nossa sala para novos membros. O crente em Jesus, ele é um escravo do Senhor Jesus Cristo.
Ele não tem vontade, ele não tem escolha. O crente em Jesus, ele sempre tem que escolher a vontade do Senhor Jesus Cristo. Sempre. Ele não questiona, ele não duvida. Está na Bíblia, é a palavra do Senhor, eu vou seguir a vontade do Senhor. Por quê? Sempre vai ser o melhor. Ah, pastor, mas eu discordo do Senhor Jesus. Eu discordo de alguns destes mandamentos. A única coisa que eu posso dizer é, fale isso para Deus. A lei é de Deus, a palavra é de Deus, o mandamento é de Deus. Eu não sou doido, eu sigo ao Senhor, né? Me submeto à vontade revelada de Deus, não porque eu sou religioso, mas porque o Senhor abriu a minha mente para isso, como abriu a sua mente também. E a partir dos próximos domingos, nós estaremos estudando propriamente dito o primeiro mandamento, depois o segundo, o terceiro, até completar esses 10 mandamentos. Mas lembrando que próximo domingo nós temos o aniversário de 60 anos da igreja. Se você ainda não se inscreveu lá para a questão do almoço, que será domingo, faça isso o mais rápido possível. Esse ano nós começaremos a conferência na quinta-feira, de quinta a domingo, e teremos coisas muito interessantes, né? A turma está preparando um documentário aí de testemunhos de irmãos e da história da igreja. Fosse você, eu não perderia, fora tantas outras bênçãos maravilhosas como a própria pregação da palavra do Senhor. O pastor Marcolino estará conosco trazendo essas mensagens, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Lembrando que à noite também vai ter batismo, né? Então vamos orar ao Senhor, que nos deu tantas bênçãos e tem nos dado até aqui, pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar. Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje, esse domingo maravilhoso. Dedicamos para servir ao Senhor, para te adorar, glorificar o teu nome, aprender, ó Pai, do teu caráter, o Senhor que é um Deus que firma alianças e que de modo tão gracioso e generoso firma alianças incondicionais, nos dando graça, nos dando o alívio do peso, da culpa dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, por essa nova aliança feita no Senhor Jesus Cristo, que nos conduz, ó Pai, para um caminho excelente contigo. Obrigado, Senhor, também porque temos os 10 mandamentos, a Tua palavra, as Tuas ordens para a nossa vida. Dá-nos esse entendimento de termos um compromisso cada vez mais sério, firmado com o Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória e da nossa fidelidade em obediência aos preceitos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a Ti, porque o Senhor é digno de toda a nossa obediência. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite, às 18h30.